Prontinho, está gravando. Bom dia, gente. Então, oficialmente, a dia. todos, mais uma vez, já agradecer pela participação de vocês. A gente, então, está no nosso terceira discussão online, contando semanas de quarentena, né? Terceira discussão online, terceira semana de quarentena. E aí a gente resolveu, enquanto grupo de pesquisa, promover essas discussões durante esse período de isolamento social, para a gente ter ao menos uma oportunidade semanal de se conectar, de pensar sobre metodologia, pensar sobre ciência, estar fortalecendo a nossa universidade, que eu acho que é o mais importante nesse momento. Então, só brevemente compartilhar com vocês como que tem funcionado os nossos encontros, né, já que hoje a gente tem muitas carinhas novas. Então, a gente faz inicialmente uma breve apresentação. Enquanto docentes do Kaizen, aqui tem eu, Pétala, Cris, levanta a mão, Cris, Kisna, Theo e Raíssa. Então, a gente vai mediar a discussão inicial, de acordo com a temática. A temática dessa semana é sobre revisão de literatura, tipos e dicas. Nesse momento inicial, eu vou mutar o microfone de todo mundo, só para a gente ter uma continuidade melhor em termos de áudio. E assim que finalizar essa parte da apresentação, aí a gente passa para a discussão, que é a parte mais importante que a gente enxerga, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, vai anotando que no final a gente abre novamente. Aí, só para a gente ter melhor também a questão do áudio, a gente vai pedir para quem quiser falar, ou levantar a mão assim manualmente, porque aí eu enxergo e libero o microfone, ou o Zoom ele tem a ferramenta de levantar a mão também. Na sua telinha, aqui acima, tem 3 pontinhos e você consegue levantar a mão para a gente ver que você está lá registrado. Mas a forma manual assim também dá certo. Combinados? Todos me escutam bem? Sim. Deixa eu só compartilhar a tela com vocês. Mãe, estou em aula agora, né? Todos mutados. Vou só liberar a Cris. Então, só para quem não conhece, o nosso grupo de pesquisa, ele se chama Grupo de Pesquisa em Qualidade do Cuidado e do Ensino de Saúde. Carinhosamente, a gente se apelida de Grupo de Pesquisa Kaizen. O nosso tema basilar de discussão é a qualidade em todas as suas vertentes, e a gente compreende a qualidade não como uma meta, não como um objetivo, mas a qualidade como um hábito, como algo que cotidianamente a gente tem que praticar, não só no nosso trabalho, mas na nossa vida. E Kaizen é um princípio oriental da gestão da qualidade total, que significa a prática da melhoria contínua. Então, a gente defende que não podemos terminar nenhum dia das nossas vidas sem melhorar em algo. Então, é com essa concepção que a gente vai começar a nossa discussão de hoje também. Cris, então é com você. Bom dia, gente. Pensando nesse sentido, né? Vamos esclarecer, tirar algumas dúvidas, falar um pouquinho sobre o que seria a nossa revisão de literatura, que é tão importante, tão cobrada em nossas pesquisas, né? Ela realmente é a que tem por base todas as nossas discussões do nosso futuro projeto de pesquisa e da nossa pesquisa. Então, primeiramente, é importante a gente fundamentar a nossa discussão de que hoje em dia é muito fácil termos acesso ao conhecimento. A gente entra em vários sites, entra no Google, principalmente, e a gente consegue buscar informações sobre N coisas. Entretanto, nós devemos ter muito cuidado com essas informações que a gente busca. Geralmente, o Google, ele seleciona pesquisas recentes ou não, ou até mesmo conteúdos que não têm uma fundamentação teórica.
Então, essa era da informação e a era do conhecimento nos trouxe muitas coisas positivas. Entretanto, a gente tem que tomar muito cuidado com esse mecanismo de busca que a gente utiliza. De que forma a gente deve buscar para melhor clarear e selecionar melhor essas pesquisas que a gente busca, né? Toda pesquisa ela é importante de se fazer, afinal, nelas a gente vai buscar novos conhecimentos. Então, para refinar um pouco melhor essa busca que a gente faz, a gente tem que praticar uma pesquisa, né, realizada a partir baseada em evidência científica. E o que seria essa evidência científica? De um modo geral, são pesquisas que têm uma fundamentação metodológica, teórica, que passou por estudos, por pesquisadores reconhecidos, renomados, e foram publicadas, né, e ganhando grande reconhecimento, assim, na internet, nos meios de comunicação de uma forma geral, né? Pode passar, Pedro. Então, a revisão de literatura, como o próprio nome já diz, revisão eu vou fazer o quê? Eu vou rever determinados conteúdos da literatura. Geralmente, quando a gente tem uma problemática, um objetivo a se concretizar na nossa pesquisa, nós buscamos a solução de um problema. Na pesquisa, geralmente, é assim. Então, a gente vai procurar na literatura, na internet, ou mesmo em fontes de dados físicas, como bibliotecas, materiais que já foram publicados, teses e dissertações, tanto na biblioteca virtual como na biblioteca física. A gente vai fazer rever esses conteúdos para saber o que é que eles trouxeram dessa minha temática e o que é que eu posso estar trazendo de novo. Então, o conceito em si da revisão de literatura consiste em uma pesquisa bibliográfica, ou seja, nós vamos procurar documentos, tipo teses, dissertações, artigos científicos, notas técnicas, com o objetivo de sintetizar esse conteúdo e reuni-lo em um único texto. Ou seja, nós vamos revisitar, rever esse conteúdo que já foi publicado, sempre numa fonte segura de publicação, mas na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, quais são essas fontes seguras que a gente tem que conhecer, para sintetizar melhor esse conteúdo que já foi disseminado por outros estudos. Então, trata-se, portanto, de um processo de busca, análise e descrição do corpo de um conhecimento a fim de buscar a resposta a uma pergunta específica. Vou falar de uma forma bem geral um exemplo. Nós trabalhamos, por exemplo, com a temática segurança do paciente. Então, eu vou buscar na literatura, revisitar alguns estudos que já trabalharam essa temática, para eu ver o que eles encontraram, qual foi o tipo de metodologia que eles utilizaram, se eu posso aplicar esse mesmo estudo na minha realidade e se eu vou ter um resultado diferente ou não. Lembrando sempre que a gente não pode copiar, vamos dizer assim, o estudo de outra pessoa. A gente vai revisitar ele, vai vê-lo novamente com o objetivo justamente de analisar e descrever aquele determinado assunto. Pode passar, Pai. Então, a revisão de literatura, como o nome diz, rever, revisar, buscar, análise e uma síntese. Todo esse conteúdo que a gente busca via internet ou via meio físico mesmo, ele abrange qualquer tipo de material, como eu já mencionei. Livros, artigos de periódicos, artigos de jornais, teses, dissertações, registros históricos, relatórios governamentais, sites, notas técnicas. Então, tudo isso ele está disponível na internet ou então em uma biblioteca física mesmo, e a gente vai rever esses conteúdos para tentar sintetizar em um único texto, vamos dizer assim, e fazer a nossa revisão de literatura. Nele, a gente vai tentar sumarizar os principais achados para realmente realizar essa revisão de literatura. Quais são os benefícios de se fazer um estudo de revisão? Para o pesquisador, nós vamos ter um aprofundamento teórico sobre a temática que eu vou trabalhar. Então,
tomando o exemplo por base de segurança do paciente. Eu vou aprofundar o conceito de segurança, vou ver quais são os artigos que estão sendo mais publicados recentemente, se estão fazendo algum estudo relacionado a eventos adversos, a qualidade e segurança do paciente. Então, eu vou aprofundar teoricamente o meu conteúdo. Então, vou ver conceitos, aprofundar realmente essa discussão. O segundo ponto é a discussão mais aprofundada sobre a temática. Geralmente, quando a gente vai fazer a discussão de um estudo, de uma pesquisa, ou mesmo... Sumiu. Voltou. Quando a gente vai fazer uma discussão nos nossos resultados, a gente busca esses estudos também para subsidiar nossa discussão. Da mesma forma, a gente pode se fazer uma revisão antes para poder incluí-la na pesquisa. Mas esses são os tipos de revisão que daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Então, a gente também pode verificar pesquisas semelhantes e os seus resultados. A partir do momento que uma pesquisa se torna pública, a gente consegue ter acesso aos seus resultados e assim consegue sintetizar, vamos dizer assim, para ver quais foram os principais achados que essa pesquisa levou, né, encontrou, para saber se ela refuta ou não a nossa pesquisa atual, por exemplo. E para o leitor, eu, enquanto leitor, vendo vários estudos de revisão, o que é que eu posso fazer, né? Qual é o benefício para mim? É ter o acesso a muitos debates em um único estudo. Tem estudos que ele sumariza uma série de resultados de pesquisas anteriores. Acesso a evidências científicas sobre um determinado tema. Sempre lembrando que a gente vai buscar estudos que são baseados em evidência científica, ou seja, que seguiram uma normatização para serem publicados e validados, né, em sua temática. Sou eu. Bem, vamos lá, pessoal. Continuando aí o que o Cris estava colocando para a gente, vamos colocar aqui alguns tipos, né, de revisão de literatura, até para que eu acho que muita gente aqui já teve essa experiência com a gente no CAIS, em outros grupos de pesquisa, em outras discussões, mas é interessante, eu acho que é sempre interessante a gente reforçar essa questão dos tipos de revisão de literatura, até para que a gente deixe muito claro quais são esses tipos, para que servem, em que momento utilizar, né? Como é a base metodológica da produção dessas revisões de literatura, para que a gente quebre alguns conceitos, algumas coisas que ainda permeiam tanto a nossa vida acadêmica como a nossa vida profissional quando a gente vai falar de revisão de literatura. Então, Petra, passar um pouquinho, por favor? Valeu. Né? Então, a revisão de literatura, ela vai ter alguns objetivos, certo? Então, depende do tipo de revisão de literatura que você vai realizar, né? Cris colocou aí pra gente qual é a função da revisão de literatura, qual é o benefício disso para o pesquisador e para o leitor, né? Mas ele vai procurar isso em cima do quê? Qual tipo de revisão ele está necessitando procurar naquele momento, né? Eu vou até colocar aqui um exemplo para vocês com relação ao que a gente está vivendo hoje, né? E também na hora da produção, né? O que é que eu quero fazer com relação àquilo? Qual o meu objetivo real? E como que eu faço para chegar àquele objetivo? Qual o tipo de revisão mais adequada para aquilo ali? Né? Para que a gente não fique imaginando tipos de revisão, misturando algumas coisas, esquecendo alguns passos metodológicos que são importantes na hora de uma revisão. Pode passar. Não, peraí, calma. Então, a gente tem... Não, pode deixar, pode passar o quadrinho, pode deixar. Isso, né? Então, a gente pode ter a necessidade de mapear, né? Ou seja, de procurar saber o que é que tem de produzido sobre um determinado assunto, né? Então, a gente pode, sei lá, vamos escolher o tema do nosso grupo, qualidade. Qualidade, né, a gente quer saber o que é que tem discutido aí sobre qualidade com relação a algum tipo de procedimento, algum tipo de assistência ou algum tipo de processo de trabalho dentro da nossa área de pesquisa, né? Saúde, enfim. Ou para alguns aqui enfermagem, ou para alguns a sua área específica.
Então, a gente quer saber o que é que tem de produzido, né? Então, a gente vai ter um mapeamento desse material, né? De tudo que tem, né, disposto para a gente. Então, aí a gente vai ter algum tipo de revisão. E aí a gente tem desde as revisões narrativas, a gente segue para a integrativa, ou também a gente vai ter a scope review, né? E se a gente precisa saber qual a melhor, aí é outra coisa, gente. Aí existem as revisões que elas vão trazer para a gente uma síntese da melhor evidência científica para alguma coisa, né? A exemplo, qual a evidência científica que a gente tem hoje para o uso da cloroquina, né? Então, aí já é um outro tipo de revisão e já está sendo. Daqui a pouco a gente vai ter uma quantidade de trabalhos suficientes para que a gente possa fazer algum tipo de revisão com relação à evidência científica do uso da cloroquina no COVID, né? Na SARS-CoV-2. Né? Então, são duas coisas diferentes que a gente tem. Né? A gente pode mapear esse material, mas não necessariamente a gente está procurando, neste momento, a melhor evidência científica, e sim o que tem de discutido sobre o assunto para embasar a nossa pesquisa, ou a nossa pesquisa, no momento, ela ser aquele tipo de revisão, ou a gente procurar realmente qual a evidência científica para agir em cima de alguma coisa, alguma realidade, enfim. Tá bom? Então, pode passar. E aí a gente tem um quadrinho que ele traz, né, esses tipos de revisão. Se vocês prestarem atenção aí, a revisão narrativa, a integrativa e a scope review, elas têm um objetivo bem próximo, que é o quê? Que é mapear o conteúdo que foi produzido sobre alguma temática. Ela vai se diferenciar da revisão sistemática, busca a melhor evidência científica sobre alguma pergunta clínica. E aí, eu acredito que Petra também vai falar isso com relação às dicas, mas é muito bom a gente deixar claro a diferença para que a gente, e ainda incorre nesse erro, para que a gente não chame revisão integrativa, como acontece, de revisão sistemática, né? Para a gente não estar, né, confundindo esse para a gente não estar confundindo esse tipo de. É que apareceu uma listinha aqui. A gente não está confundindo, né, o tipo de revisão que a gente quer fazer. Né? E até hoje a gente ainda tem, né, a gente ainda tem uma confusão com relação a esses tipos de revisão. Tá bom? Né? Então, mais uma vez, ou eu mapeio o conteúdo, ou seja, aquilo que já tem produzido, ou eu busco a evidência científica para alguma coisa. E aí vamos lá. Na revisão narrativa, o que a gente tem na revisão narrativa? A gente tem uma metodologia que busca estudos incluindo diferentes fontes. Né? Então a gente pode procurar diferentes fontes para isso. Né? O que é que ela traz? Ela traz uma análise qualitativa dos dados que já tem analisados. Né? E aí ela vai trazer uma visão crítica daquela pessoa que está fazendo a revisão narrativa. Né? E aí, o critério, quando a gente vai colocar os critérios metodológicos dentro dessa, dessas revisões, né, a gente tende a achar que a revisão narrativa ela não tem critério nenhum, eu posso fazer de qualquer jeito. Mas não, existem critérios metodológicos para isso. Acho que o objetivo dela não é o mesmo da revisão integrativa, não é o mesmo da scope review, tá bom? Daqui a pouco a gente vê essa questão da metodologia. Na revisão integrativa, ela traz o quê? A metodologia sistematizada que busca análise de estudos. Bem próximo. O objetivo dela ainda é mapear. E aí ela traz, em suma, em síntese, ela traz uma análise quantitativa daquilo que já tem produzido. Claro que a gente vai ter uma discussão, né? E aí, se a gente for analisar especificamente cada um, a gente poderia levar um momento, por exemplo, a gente poderia fazer um momento desse só para discutir revisão integrativa, um momento só para scope review, um momento só para sistemática, tá bom? Mas, em suma, ela traz essa análise quantitativa. Inclusive, uma das grandes características quando a gente coloca uma revisão integrativa é trazer um quadro representativo dela, quanto de material, se a gente for colocar como só artigos científicos, quanto de material foi produzido em tantos anos, em revistas, em regiões, por determinada discussão, por pontos apontados. Né? Então, a gente pode trazer essa demonstração que é muito característica da revisão integrativa. Né? Já a Scope Review, né, ela tem uma metodologia bem específica. Daqui das meninas, né, as meninas fazem bastante, né, tem já um conhecimento bem aprofundado da Scope Review. Acho que Petra, quando falar das dicas, ela vai colocar bem com relação a isso. Né?
ela segue o referencial da JBI, né? E ela, para a estratégia dela, ela tem um mnemônico chamado PCC. Não é a galera do PCC daqui, tá bom, gente? Então, é porque na estratégia da Joanna Briggs, ela traz o PCC que ela monta a revisão, a Scope Review, ela monta toda a sua estratégia a partir do que você traz como, eu coloquei aqui como um exemplo, a gente tem a população, o contexto, né, e o conceito. Então, isso forma o centro da Scope Review. Por exemplo, eu coloquei aqui 3 pontos para a gente exemplificar. Qualidade de vida, paciente e unidade oncológica. Né? Então, a população seria os pacientes, né, da unidade oncológica. Contexto, essa unidade oncológica que os pacientes estão. Né? Conceito, a questão da qualidade de vida. Então, se a gente juntar tudo isso, né, a gente pode ter o título, a gente consegue traçar o objetivo e a gente consegue traçar a nossa metodologia com base no que a gente quis, com base daquilo que a gente quer pesquisar, né, na Scope Review, tá bom? Na revisão sistemática, né, e é uma coisa que é importante a gente, né, colocar, que a revisão sistemática, ela justamente procura a evidência científica de alguma coisa, né, com base em estudos específicos para aquilo, tá bom? Então, ela tem o referencial dela da JBI, né, a Joanna Briggs, ela traz o referencial para a construção da revisão sistemática. Estão escutando, gente? Pronto. E a Cochrane também traz o seu referencial para a construção da revisão sistemática. Então, quando a gente não constrói uma revisão sistemática com base nesses critérios, é muito complicado a gente chamar aquele nosso material de uma revisão sistemática. Né? Então, existem métodos para realizar uma revisão sistemática. Tá bom? E aí, essa revisão sistemática, né, com meta-análise, muitas vezes com meta-análise, né? E é outra coisa, né? A discussão de revisão sistemática com meta-análise, revisão sistemática sem meta-análise, mas é uma discussão que não vai entrar. Eu acho que não, né, Petro? Hoje não, né? Então, inclui uma avaliação da qualidade metodológica desses estudos. Então, o que ela vai fazer? Ela vai sintetizar estudos, né? Estudos de acordo com a qualidade deles e vai pegar a evidência científica, vai fazer uma análise daquela evidência científica e vai ver qual a melhor evidência científica para aquilo. Né? Então, ela usa um mnemônico parecido com o da Scope Review, só que o dela é PICOS, que aí a gente tem PICOS, paciente, intervenção, comparação, desfecho e síntese. Né? E aí, por exemplo, eu coloquei um exemplo bem, né, bem rápido aqui na situação que a gente está vivendo. Com relação ao paciente, o paciente acometido por coronavírus ou Covid-19, né? Qual a intervenção que a gente teria? O uso da cloroquina, né? Qual a comparação que a gente teria? Aí existem os vários estudos com os vários métodos de comparação. Caso controle, corte, né? Cegamento duplo, enfim. Então, a gente teria as várias formas de se comparar. Qual o desfecho para cada estudo, cada forma de conduzir, a gente teria um desfecho. Desses desfechos, eles seriam comparados de acordo com a metodologia, a gente teria qual a melhor evidência científica para dizer, para falar se o uso daquela cloroquina seria bom ou não. Claro que a gente está no momento ainda de desenvolvimento desses estudos. Tá? Então, provavelmente, um passo mais para frente, a gente vai ter revisão sistemática. Então, existe uma diferença nas revisões que a gente faz. Então, que fique bem claro para a gente que está aqui que existe uma forma de fazer cada uma. Né? A gente não pode desmerecer nenhum, mas cada uma tem o seu objetivo específico. Passa aí. Isso. Só que essas revisões, elas têm etapas que são colocadas como etapas comuns, ou seja, segue um método para isso. Né? Então, a gente não pode fazer nenhum tipo de revisão. Ah, eu vou fazer uma revisão, vou sair abrir o Google, como o Cris colocou aí, vou abrir o Google e vou sair pegando pedaço por pedaço de cada canto. Aí monta uma coxa de retalho, às vezes não conversa tomé com bebê, a gente diz que fez uma revisão, né? E não é bem por aí. Então, existem etapas em comuns, existem métodos para fazer isso. Uma etapa de planejamento, né? Todas essas revisões a gente precisa planejar, e uma coisa que é interessante, eu vou fazer um trabalho científico, para, um exemplo, para um TCC ou para alguma coisa. Então eu vou fazer uma revisão, que a revisão é mais fácil. Não, né?
Então, a gente tem um planejamento para aquilo. Então, qual é a questão de pesquisa? Qual é o nosso objetivo? Qual o tipo de revisão que a gente quer? E, e em cima disso, eu tenho que elaborar o meu protocolo para que eu possa realizar aquela pesquisa frente a uma metodologia que eu escolhi, né, adequada para aquele meu objetivo. Depois que eu tenho tudo isso montado, aí sim eu parto para o período de coleta. E nesse período de coleta, aí eu vou ter acesso às bases com os registros dos dados das pesquisas. Há bases que são indicadas para aquele tipo de pesquisa que a gente quer fazer. A escolha correta daquelas bases. Tá bom? Eu vou aplicar os filtros. Esses filtros, eu já coloco esses filtros na parte do meu protocolo de pesquisa. Né? Eu vou ter meus filtros lá, de acordo com o que eu coloquei. Vou analisar isso a partir dos seus títulos e a partir dos seus resumos e muitas vezes até lendo o material na íntegra, né? Às vezes o pessoal olha assim, professor, mas eu fiz aquela primeira pesquisa e deu 200 artigos. E agora eu vou ter que ler tudo na íntegra. Gente, vamos olhar o protocolo. O protocolo diz o quê? Que no título, pelo título, muitas vezes a gente já consegue descartar um artigo, né? Muitas vezes a gente já consegue fazer isso, nem sempre. Mas a gente tem protocolo justamente para que a gente possa seguir a pesquisa de forma adequada. E aí fazer a seleção daqueles estudos. Quando eu coleto, eu faço a seleção aplicando os meus filtros, né, os critérios que eu coloquei, eu vou partir para análise. E aí, essa análise, eu vou tirar as duplicações desses estudos, vou ler na íntegra aquele material que realmente me interessa, vou produzir análise a partir de planilhas, esse material que eu possa enxergar todos aqueles estudos, né, e o que é que ele tem de interessante de acordo com o meu objetivo, e eu vou sintetizar isso a partir de um fluxo, de como eu fiz isso, como eu fiz isso dentro de uma coleta, né? E depois eu tenho tudo isso montado, eu tenho praticamente o meu material, né? O meu artigo, o meu estudo, ele já está praticamente pronto. Então eu vou escrever o meu produto final. Mas antes de escrever, eu tenho que passar por todas essas etapas que são comuns a essas revisões, né? Então, revisão ela não é qualquer trabalho que a gente vai pegar qualquer material para fazer. Revisão, ela tem seus objetivos e cada uma delas, ela tem um protocolo, né, para ser seguido e cada uma delas tem etapas necessárias para que a gente possa seguir, tá bom? Bom, gente, então, diante dessa explanação esclarecedora, né, da professora Cristiane e do professor Theo, a gente vai passar agora para uma etapa em que a gente vai dar algumas dicas de fortalecimento da robustez metodológica da revisão de literatura. É muito importante que a gente não tome por base esquecer desses ensinamentos, né, que o Theo e a Cris acabaram de falar, porque é muito importante enxergar a revisão de literatura como um estudo que precisa de robustez metodológica, tal qual qualquer pesquisa necessita. Então, um bom estudo de revisão, ele é sim um estudo publicável em revistas de renome, em revistas com, né, um qualis adequado, alto, enfim. Então, mas para que isso aconteça, a gente precisa seguir, né, essas metodologias de forma adequada para que a gente produza estudos de qualidade, né, já que estamos falando de qualidade. Então, a gente vai dar 4 dicas, né, para uma revisão de literatura ser feita de forma adequada. A primeira delas tem tudo a ver com o que Theo acabou de falar, né? Então, a dica 1 é a escolha do tipo de revisão. E aí a gente colocou escolha entre aspas, porque na verdade ela é menos um processo de escolha inicial e mais um processo de consequência de acordo com o seu objetivo traçado. O que a gente escolhe é o que a gente quer buscar, né? O objetivo, a questão de pesquisa. E o tipo de revisão, ele vai ser uma consequência, né? Então, lembrem lá do slide fundamental. Eu quero sintetizar o que tem produzido sobre um tema ou eu quero buscar a melhor evidência científica sobre esse tema. São objetivos totalmente distintos, né? Então, em um eu vou ler tudo que tem produzido sobre aquilo e vou sintetizar. No outro, eu vou ler só os estudos com alto rigor metodológico, os estudos experimentais, ensaios clínicos controlados, randomizados, e vou sintetizar a evidência científica. Percebam como são dois estudos totalmente diferentes, que a gente precisa enxergá-los como diferentes.
Então, a primeira dica é que o tipo de revisão que vocês escolherem esteja adequado para a questão de pesquisa e o objetivo traçado. É muito importante que a gente faça essa discussão, porque por muito tempo, e eu acho que isso é ainda uma realidade atual, o que a gente viu nas nossas revistas científicas foram sendo publicados estudos de revisão, denominados de revisão sistemática, porque revisão sistemática tem uma compreensão de que é um estudo ouro, um estudo padrão, né, que tem um alto nível de evidência, ele é o topo da pirâmide, né, do nosso nível de evidência, e aí as pessoas começaram a publicar artigos, chamavam de revisão sistemática para ganhar a publicação, digamos assim, e nada tinha a ver com metodologia de revisão sistemática. Então, infelizmente, é muito comum a gente pegar revistas de renome com artigos que são denominados revisões sistemáticas, e quando a gente vai ler, ele não traz nenhuma pergunta clínica, nenhuma pergunta baseada em evidência científica. E aí a gente vê um descolamento entre o tipo da revisão e a questão de pesquisa e o objetivo. Então, nós, enquanto pesquisadores, a gente precisa ser bastante transparente nas nossas tipologias de pesquisa. A autenticidade, né, a sinceridade com que a gente escolhe um tipo de pesquisa de acordo com o nosso objetivo, ela sempre tem que ser preponderante à busca a qualquer custo de uma publicação. Então, lembrem da nossa discussão lá sobre artigo científico, que a gente não pode publicar qualquer coisa só para publicar. A gente precisa ter, né, uma alusão sempre à qualidade dos nossos estudos, porque eles refletem quem nós somos. Então, a primeira dica é você ser transparente com relação ao tipo de revisão. Não desmerece em nada você fazer uma revisão integrativa, desde que ela seja bem feita, certo? Então, essa é a nossa primeira dica. Se agarrem na sua metodologia, independente de qual ela seja, e faça isso com a melhor qualidade possível, ok? Então, não vamos chamar de revisão sistemática se não for. Vamos fazer uma ótima revisão integrativa, porque boas revisões integrativas, sim, são publicadas, certo? Então, a gente precisa fazer isso com muita transparência enquanto pesquisadores. Com base nessa primeira dica, a gente tem, né, totalmente juntinho a segunda dica. Independente do tipo de revisão de literatura que você vai fazer, é muito importante você seguir um referencial, certo? Então, mesmo que for uma revisão narrativa, como o Theo falou, eu acho que é muito injusto, né, com a revisão narrativa. Quando é que eu chamo de revisão narrativa? Quando eu não consigo chamar de nenhuma outra. Não é bem assim, certo? A revisão narrativa, ela tem um propósito específico, né? Ela traz uma visão mais crítica, mais qualitativa. Então, se você tem por propósito fazer essa revisão mais crítica e mais qualitativa, tem sim referenciais sobre como fazer boas revisões narrativas, certo? Se o seu propósito é fazer uma análise mais quantitativa, seguindo um referencial, né, mais sistematizado, o indicado é a revisão integrativa. Existem vários artigos publicados, a gente não enxerguem esse slide que vocês estão vendo agora como o único referencial possível, certo? É mais uma dica que a gente está dando enquanto grupo de pesquisa de bons referenciais que vocês podem utilizar. Então, com relação à revisão narrativa e integrativa, esse livro ele é bem recente, ele é de 2018, salvo engano, ou 2017. Ele se chama Metodologias da Pesquisa para Enfermagem e Saúde. Apesar de ter enfermagem no título, ele é abrangente, ele não fala só da enfermagem. É um livro da editora Moriá. E ele tem 2 capítulos, um sobre revisão narrativa e um sobre revisão integrativa, e traz referenciais bem adequados, né, com rigor, de como fazer esses 2 tipos de revisão. Então, seria um referencial que a gente indicaria para vocês utilizarem, certo? E aí vamos falar agora das revisões baseadas em institutos, né? Institutos de pesquisa reconhecidos mundialmente quando a gente fala em revisão de literatura. Basicamente, né, o padrão ouro do tipo de revisão que a gente tem desde o início, desde o surgimento da prática baseada em evidência, como a professora Cristiane colocou, é a revisão sistemática, né? Então, a revisão sistemática sempre esteve associada
com esses institutos de pesquisa, ela era o único, né, tipo de revisão que, para você garantir uma boa qualidade metodológica, você precisaria seguir o caderno desses institutos de revisão, como é o caso do Joana Briggs Institute, que o Theo falou, que é o JBI. Entretanto, esses institutos eles foram sensíveis a essa problemática que eu acabei de falar para vocês. Eles começaram a perceber que as pessoas estavam publicando revisões que não eram sistemáticas, mas estavam chamando de revisão sistemática porque era o único tipo de revisão que tinha um passo a passo de um instituto de pesquisa reconhecido mundialmente. E eles perceberam que nem todos os tipos de revisão que a gente faz tem o objetivo de sintetizar evidência. Até porque, para eu sintetizar evidência científica, eu tenho que ter estudos, né, de ensaio clínico. Como o Theo falou, o estudo da cloroquina hoje é impossível eu fazer uma revisão sistemática porque não tem estudo primário sobre isso, né? Então, nem todos os temas eu consigo fazer revisões sistemáticas, porque não tem estudos de qualidade metodológica para embasar. Então, sensíveis a esse fato de que eu precisava munir os pesquisadores de um referencial, de um tipo de revisão mais, né, aberto, de sumarizar conhecimento, foi que eles desenvolveram um manual de como fazer a Scoping Review. A Scoping Review a gente não costuma traduzir, fica um pouquinho estranho, mas traduzido seria revisão de escopo. Ela é muito parecida com a revisão integrativa, entretanto, a Scoping Review, ela segue o referencial do JBI, certo? É o único instituto atualmente que tem um passo a passo de como fazer uma Scoping Review. E aí o JBI, ele construiu esse manual em 2015, é super recente quando a gente fala em pesquisa, né, 5 anos, e aí ele começou a munir os pesquisadores de um tipo de revisão, de mapeamento de conhecimento, mas que segue um rigor metodológico, certo? Então, se vocês me perguntassem, certo, Pétala, mas a revisão integrativa e a Scoping Review, elas têm metodologias bem semelhantes. Por que, então, fazer uma Scoping Review? Sendo bem sincera com vocês, né, quando a gente coloca na nossa metodologia da nossa revisão de literatura, que a gente seguiu um referencial teórico de um instituto de pesquisa reconhecido internacionalmente, eu acho que fica óbvio vocês imaginarem que o revisor vai olhar com outros olhos, certo? Então, se eu posso escolher fazer uma revisão de literatura seguindo um referencial reconhecido, isso é melhor, né? Isso vai garantir uma qualidade metodológica mais adequada e, consequentemente, você vai ter muito mais chance de publicação também, porque você seguiu algo que é reconhecido internacionalmente e não apenas nacionalmente. Então, só para vocês, não sei se é de conhecimento de todos, mas esses são os 3 institutos de pesquisa que são reconhecidos internacionalmente. Eles são responsáveis, né, por produzir referenciais de prática baseada em evidência. Então, o Joana Briggs é o JBI, esse primeiro que vocês estão vendo. Ele é um instituto localizado na Austrália, mas que tem institutos de pesquisa espalhados por todo o mundo. Aqui no Brasil, a gente tem um instituto de pesquisa do JBI, que fica na Universidade de São Paulo, lá na USP, né, em São Paulo. Outro que é muito reconhecido é o Cochrane, ou Cochrane, como queiram chamar, que aí esse fica na Inglaterra, salvo engano, ou Estados Unidos, não me lembro. Eu sei que o Campbell fica na Inglaterra. E ele é muito reconhecido para revisões sistemáticas também. Esses institutos, gente, eles têm pesquisadores, né, que eles são, digamos assim, reconhecidos por fazerem revisões de literatura, né, de alto nível de qualidade, enfim. Então, as pessoas, elas podem fazer os cursos desses institutos, né, e se vincularem a esses institutos como pesquisadores, certo? Eu acho que depois até a Kirsten pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, que ela fez um curso na Cochrane. Mas o que isso significa, se vincular a esse instituto? Significa quase que você ter um casamento, né, com uma revisão de literatura, em que você vai se responsabilizar por atualizar essa pesquisa de acordo com um determinado tempo, enfim. Quem faz parte desses institutos tem algumas facilidades, né?
aquele processo manual de busca que a gente faz de estudo, que é o que dá mais trabalho no estudo de revisão, quem faz parte desses institutos, eles têm acesso a softwares que fazem isso, né, em poucos segundos. Eles só ficam com aquela etapa final que o Theo falou da análise, né? Mas a busca, a exclusão do duplicado, enfim, tudo isso é feito de forma automatizada, certo? Por que nem todo mundo se associa a esses institutos? Porque não são coisas baratas, né? E aí é outra coisa de você se dedicar a sua vida para isso também. Entretanto, gente, o referencial, os manuais de como fazer uma scoping review e como fazer uma revisão sistemática, de acordo com esses institutos, eles são públicos, certo? Então, todo mundo pode ter acesso, se vocês digitarem no Google, né, Manual Scoping Review JBI, vocês vão achar esse manual facilmente. Então, vocês podem fazer, né, uma revisão de acordo com esse manual, sem ser um pesquisador do JBI, vocês não vão ter acesso aos softwares, vocês vão fazer isso de forma manual. Mas venhamos e convenhamos, se você coloca na sua metodologia que você seguiu o passo a passo do JBI, sua revisão vai ser vista com outros olhos, certo? Então, a escolha do referencial, ela é importante para garantir uma qualidade metodológica também. E, obviamente, gente, que não é só uma frase que você vai escrever, né? Não é só escrever que você seguiu o JBI. Tem que seguir mesmo o passo a passo, né? E os manuais, eles são super didáticos, né? É bem tranquilo de compreensão, apesar da maioria deles estarem publicados em apenas em inglês ainda, mas é bem tranquilo, né? O passo a passo de como fazer. Como o Theo falou, a gente precisaria de uma revisão para um encontro, né, online para cada um desses tipos de revisão. Não é o nosso objetivo aqui falar especificamente de cada um, certo? Mas quem quiser se aprofundar, o referencial número 1 que a gente indica para vocês é o manual, certo? Então, quem quiser saber um pouquinho mais do que é uma Scoping Review, primeira fonte primária, manual do JBI, certo? Então, essa seria a nossa segunda dica, seguir um referencial que traga qualidade para o seu estudo. A nossa terceira dica é você ter um planejamento do seu tipo de revisão, né? Seja ele qual for, de forma documentada. E aí a gente trabalha com protocolos de pesquisa, inclusive os protocolos de pesquisa, eles são recomendações desses institutos também. Então, se quem for lá ler o manual do JBI vai ver que ele ensina como fazer um protocolo de uma Scoping Review, ele fala quais são os passos, quais elementos devem conter. Mas a gente sugere que, independente do tipo de revisão que vocês vão fazer, que vocês adotem isso para a vida de vocês. Façam protocolos das pesquisas que vocês vão realizar, porque isso traz, né, uma facilidade do planejamento metodológico e, sobretudo, né, naquela etapa final que o professor Del falou da escrita do artigo científico, isso vai ser muito facilitado. Porque quando você for escrever a sua metodologia, é simples. Você pega o seu protocolo de pesquisa e transforma isso num texto. Você vai ter todos os elementos da sua metodologia documentados. E o protocolo de pesquisa ele é ainda mais importante quando a gente trabalha com equipe, né? Então, eu vou fazer um estudo de revisão e eu e meu colega seremos os coletadores, né? Seremos os analisadores dos estudos, enfim. É muito importante que vocês tenham um olhar padronizado, certo? E essa padronização do olhar para a pesquisa, ela é também um dos benefícios do protocolo de pesquisa. Então, o que seria um protocolo de pesquisa de revisão de literatura? Nada mais é do que um documento do Word, né, em que a gente documenta, registra cada um dos elementos metodológicos da nossa pesquisa. Então, a gente vai colocar o tipo de estudo, o objetivo, qual a população, vai formular a pergunta, se for uma Scoping Review, vai formular de acordo com o mnemônico PCC, se for uma revisão sistemática, PICO ou PICOS, enfim. Vai colocar critérios de inclusão, de exclusão, qual vai ser a minha estratégia de busca, quais as bases de dados eu vou pesquisar, quais dados eu vou extrair, como eu vou sintetizar. Então, nada mais é do que um registro de forma documental, né, escrita, de todo o processo de busca, daquelas etapas que o professor Theo falou, registradas em um documento de forma padronizada,
certo? Então, esse protocolo é importante que vocês gastem um tempo de planejamento, de registro, porque isso vai ser decisivo, né, na qualidade do desenvolvimento da sua revisão de literatura, certo? A gente não vai detalhar cada um dos aspectos, também seria tema para uma discussão única, mas, de forma geral, a dica é construam um protocolo de pesquisa. Os manuais do JBI, eles trazem, inclusive, os elementos que esse protocolo deve conter, certo? Então, quem tiver curiosidade e quiser se embasar um pouquinho mais, vocês podem fazer a leitura desse material. E a dica número 4 é uma dica com relação à pesquisa nas bases de dados, né? Então, as pessoas têm muitas dúvidas, sobretudo nessa etapa do levantamento das bases de dados, né? Uma etapa que necessita de um olhar criterioso do pesquisador, mas a dica que a gente vai dar é com relação ao acesso, né, para essas bases de dados. Eu não sei se todo mundo tem conhecimento, mas é muito importante que a gente fortaleça essa dica cada vez mais, até para a gente ter acesso, né, constante a essas bases de dados. Então, as bases de dados, né, elas têm sites específicos, né? Então, se eu quiser acessar a Cielo, por exemplo, se eu digitar lá no Google Cielo, eu vou ter acesso a essa base de dados e por aí vai. PubMed, Medline, por aí vai. Mas é importante, né, que a gente conheça essa dica fundamental que a gente vai falar agora, que é o acesso via portal de periódicos CAPES, certo? O portal de periódicos CAPES, né, é um site, né, coordenado pela CAPES, pela nossa coordenação, e ela reúne, né, as bases de dados científicas internacionais e outras coisas também. É importante que quem nunca abriu o portal de periódicos CAPES faça essa lição de casa, digamos assim, certo? Uma coisa muito importante, gente, que a gente até lê de forma... parece que todo mundo escreve a mesma coisa, né? Quando a gente pega estudos de revisão, que a gente vai ler a metodologia nos critérios de inclusão e exclusão, né? E aí, em geral, a gente lê aquele critério bem comum que todo mundo escreve. Eu vou incluir na minha pesquisa todos os estudos disponíveis de forma gratuita. Já leram isso? Eu acho que com certeza todo mundo já leu isso. Gente, gratuidade, quando a gente fala em pesquisa científica, é algo que é relativo, certo? Porque uma coisa é eu, Pétala, acessar as bases de dados, né, como uma pessoa física. Eu vou ter acesso a X artigos e Y deles vão ser pagos, certo? Outra coisa é eu acessar via login da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A UFRN, ela tem vínculo, ela paga acesso a determinadas bases de dados para que os pesquisadores tenham acesso aos artigos que, se eu acessasse como Pétala, seriam pagos. Vocês devem ter visto por aí algumas notícias, né, que, por exemplo, a PubMed, agora nos tempos de Covid, abriu acesso para todos os artigos de Covid. Isso não é normal, né? Tem muitos artigos que eles são pagos o acesso. Mas a gratuidade, se eu falo que eu acessei, né, por meu login via UFRN, é diferente, certo? Então, substituam essa frase do artigo de vocês. Vou incluir apenas os artigos gratuitos. Não falem isso. Falem que vocês vão acessar os artigos a partir da comunidade federada da UFRN, né, e vão acessar os que estão disponíveis por essa comunidade federal, certo? E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse acesso, que nos tempos atuais é até a nossa única opção, né? Já que a gente não pode estar na UFRN, como é que eu acesso dizendo que eu, né, faço parte dessa comunidade. Então, o primeiro passo é vocês digitarem no Google ou irem direto para o site, né, periódicos.caps.gov.br, ou vocês digitam no Google Periódicos CAPES. É esse primeiro site que aparece, né, vocês vão abri-lo. Esse é o layout do Periódicos CAPES, não sei se todo mundo já tinha acessado, mas é importante vocês notarem, eu coloquei aí em vermelho, que quando eu acessei sem fazer nenhuma, né, outra ação, abaixo do nome Portal de Periódicos CAPES apareceu acesso livre, certo? Esse acesso livre significa que eu estou acessando como pessoa física. Eu não tenho nenhum vínculo, né? E aí, nesse caso,
quando eu fosse buscar as bases de dados, muito provavelmente eu teria acesso a poucos artigos, só aqueles que de fato são gratuitos, né? Os pagos eu não teria acesso. Entretanto, o que eu quero agora é falar para o portal de periódicos CAPES que eu faço parte da comunidade da UFRN que tem vínculo, né, que paga para que a gente acesse algumas bases de dados que disponibilizam artigos pagos. Como é que eu faço isso? Ali no canto superior eu tenho esse nome, acesso CAF ou café, né, algumas pessoas chamam de café. Quando a gente clica nesse acesso CAF, aparece essa página da Comunidade Acadêmica Federada, né? Eu vou procurar por UFRN. No caso nosso, a gente tem vínculo com a UFRN. Se alguém tem vínculo com outra instituição, deve procurar saber se essa instituição também tem, né, esses vínculos dentro do portal de periódicos. Mas falando da UFRN, eu digitei UFRN, vou selecionar, e aí vai aparecer essa página. Uma página parecida, né, com a nossa página inicial do SIGA-A, em que eu vou colocar login e senha do SIGA-A, certo? É o mesmo login e senha do SIGA-A quando eu faço esse cadastro. E aí vai aparecer essa página só perguntando se eu quero salvar essa senha para outros acessos, enfim. Vocês devem clicar em aceitar. E aí, quando eu clico em aceitar, a minha página inicial mudou completamente, né? Então, aquele acesso livre agora foi substituído por acesso por Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e ali acima já reconheceu o meu login e senha, né? Seja bem-vindo, e apareceu o meu nome. Então, agora, gente, quando eu acessar as bases de dados, via portal de periódicos CAPES, eu vou ter acesso a tudo que está disponibilizado a partir do acesso da Comunidade Acadêmica Federada via UFRN. É assim que vocês devem escrever na metodologia de vocês, certo? Então, esse é o acesso mais adequado, né, para uma busca de revisão de literatura. E vocês podem fazer esse teste depois, né? Nas aulas de metodologia eu sempre faço para os alunos verem com os próprios olhos, que quando eu acesso uma base de dados, por exemplo, a melhor delas para vocês fazerem esse teste é a Lilacs. Se vocês acessarem a Lilacs via Google, e se vocês acessarem a Lilacs via Comunidade Acadêmica Federada da UFRN, no portal de periódicos CAPES, vocês vão ver que, inclusive, o site é diferente, certo? Então, é diferente acessar as bases de dados via portal de periódicos CAPES com o login da UFRN e via Google, certo? Então, uma dica que a gente poderia dar para vocês é, a partir de hoje, favoritem o Google de vocês, o portal de periódicos CAPES, certo? Coloquem como um hábito sempre fazer buscas de estudos via portal de periódicos CAPES e via portal de periódicos CAPES logados na UFRN. Para a gente, isso é muito importante. Em termos de cortes de gastos na educação pública, a primeira coisa que eles estão cortando é aquilo que eles veem que as pessoas não usam. E se a gente não usa esse nosso recurso, cada vez mais a gente está vendo bases de dados sendo cortadas do portal de periódico, porque as pessoas não acessam. Então, criem esse hábito de só fazer as pesquisas de vocês a partir desse passo a passo, certo? Vocês vão estar contribuindo para que a gente tenha acesso a esses dados de maior qualidade também, ok? E aí, vamos agora para a parte mais legal, que é a parte que a gente vai conversar. Antes de eu passar para as perguntas, dúvidas, curiosidades, queria saber se algum dos docentes gostaria de acrescentar alguma coisa. Pronto. Estão me escutando? Bom dia a todos. Só para relatar a minha experiência lá na Cochrane. O meu doutorado, a tese, eu pensei, né, idealizei, antes que seria uma revisão sistemática sobre comunicação escrita dos profissionais da saúde. Eu fiz um erro de não ler um pouco sobre os tipos de revisão, né, para saber se era possível, mas enfim, eu fui para São Paulo, que é a sede, né, uma das sedes da Cochrane aqui no Brasil. Então, eu fui, paguei um valor para o curso, né,
existem algumas modalidades, tem um curso para iniciantes, tem um curso só de meta-análise. Não sei se está assim ainda, porque foi em 2015, então deve ter mudado muita coisa, né? Mas aí é um curso muito curto, de 8 horas, o valor, né, bem significativo também. E aí, quando eu entrei na sala, a primeira coisa, né, eles pediram para se identificar, só tinha minha jovem pessoa como enfermeira, os demais todos médicos. Aí eu me perguntei, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Tudo bem. Aí eles conversaram, conceituaram, disseram como é que são as normas da Cochrane. Aí eu já fiquei assustada primeiro, que eles disseram muito claramente que você faz um casamento civil com seu artigo, ou seja, a cada 5 anos você precisa renovar. Eu já não gostei muito disso, né? Não queria casar com um artigo. Enfim, falaram também que o seu artigo passava a ser da Cochrane. Então, se eu, por exemplo, não quisesse mais atualizar, o artigo é da Cochrane, né? Tudo bem, então me chocou algumas questões. Aí eles falaram passo a passo, né? Primeiro eu precisava entrar em um dos grupos da área que eu queria trabalhar. Eu primeiro precisaria cadastrar um protocolo, né? Então eu deveria fazer um protocolo e cadastrar lá no site, né? Então, e qualquer alteração atualizar. Aí, à tarde, né, isso foi pela manhã, eles trouxeram mais os aspectos conceituais, teóricos, e à tarde a gente foi praticar. Aí, a primeira dificuldade, formular minha questão de pesquisa. Não tinha como formular. Por quê? Porque o estudo que eu queria fazer era muito descritivo. Então, uma jovem que estava lá dando suporte disse para mim, olha, eu acho que vai ser bem inviável, você não vai conseguir fazer uma revisão sistemática nessa perspectiva. E fiquei tentando, então desisti, porque de fato não era possível, né? Mas assim, algo bacana lá na Cochrane, que eles dão suporte para você por um tempo, né? Suporte remoto, então se você quiser tirar alguma dúvida, você pode marcar uma videoconferência, então eles fazem isso. Mas, assim, no mais é isso. Aí tem os cursos mais avançados, que é a meta-análise, como usar o software, acho que é Heavy. Enfim, mas, assim, a experiência foi essa. Eu não consegui fazer uma revisão sistemática, né? Gastei um dinheiro, mas aprendi muito, né? E pronto. Mas, de fato, é bem complexo, né? Bem complexo, tem toda uma sistematização, uma parte burocrática também. Então, é isso. Essa foi a experiência lá na Cochrane. Só antes de passar a palavra para a Cris, aproveitar que Kisna trouxe a experiência dela com a Cochrane e falar um pouquinho da minha experiência com o JBI. Durante o meu doutorado de sanduíche, eu fiz um pedaço do meu doutorado lá na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, em Portugal, e lá eles têm um centro colaborador do JBI. E isso foi em 2016. Não sei se vocês lembram que eu falei que o manual da Scoping Review é de 2015, né? E eu estava lá em fevereiro de 2016. Então, eles tinham acabado de lançar esse manual e aí estavam fazendo os cursos de formação, né? Foi aí que eu conheci a Scoping Review e achei bem interessante. E aí, de fato, eles têm, de fato, esse grupo de pesquisadores que é vinculado à organização, ao instituto propriamente dito. Que aí essas pessoas são pesquisadoras desse instituto, né? Então, é uma realidade bem distinta da gente, né? Em que a gente quer fazer uma pesquisa para além da nossa vida profissional. Não, a vida profissional deles é o instituto, né? É diferente. E aí eles têm muitas facilidades em termos de softwares e tal. Inclusive, o protocolo de pesquisa deles é considerado como um artigo publicado, né? Então, minimamente, quando eles escolhem fazer uma revisão, eles já têm 2 publicações garantidas, uma do protocolo e a outra do artigo, e isso é renovado no JBI a cada 2 anos. A cada 2 anos, eles renovam, né, as revisões de literatura. Mas, para além dessas pessoas que, de fato, como o que já falou, casam, né, com a pesquisa, eles têm muito fortemente reconhecido para eles o papel deles enquanto disseminadores de conhecimento.
né? Então, eles faziam cursos, esses cursos eram abertos, quem estava lá, né, no doutorado sanduíche teve a oportunidade de fazer esse curso sem nenhum problema. Então, essa história de publicizar os manuais, né, de oferecer cursos, experimentem depois, quem tiver, né, curiosidade e necessidade de aprofundar, entrar nos sites desses institutos, vocês vão ver que todo o material deles é público, né? Então, esse conhecimento, ele não é reduzido, certo? Apesar deles, enquanto pesquisadores, terem algumas facilidades, aquele trabalho braçal de procurar estudo, enfim, isso eles não fazem, porque tem software que faz, mas o referencial, o passo a passo, como fazer isso com qualidade, está publicizado e eles têm muito reconhecimento desse papel deles de contribuição para a ciência também. Cris. Bom, gente, só para complementar duas coisinhas que eu fui lembrando no decorrer, né, da explanação, é que no início eu esqueci de falar que a revisão de literatura, ela nada mais é também do que a gente visualizar como está o estado da arte. Se eu seleciono a minha temática, né, eu vou ver quais os aspectos que já foram publicados sobre ela. E eu posso incluir esse estado da arte no meu estudo, se for um estudo mais robusto, como, por exemplo, uma tese, uma dissertação. Então, tem algumas instituições que colocam como regra estar no produto final, né, na tese ou na dissertação, a revisão de literatura, o estado da arte que você buscou sobre a sua pesquisa, sobre a sua temática. E outra coisa é quando foi falado sobre o planejamento, é que algumas vezes, a depender do tipo de pesquisa que você faz, esse planejamento pode mudar. Por exemplo, eu seleciono 3 palavras-chave ou 3 descritores para eu buscar. E quando a gente vai fazer essa busca, não vem os resultados, não vem estudos sobre aquela temática ou não vem o objetivo da minha revisão de literatura. Então, a gente pode acabar mudando e é por isso que é tão importante esse planejamento, porque eu tendo esse primeiro passo, vi que não deu certo determinado descritor, vou lá, tento reclassificar, colocar um outro descritor para poder eu realmente seguir o meu objeto de estudo. Era só isso. Pétala, eu vou só compartilhar aqui a tela que a gente falou bastante, né, da JBI, da Cochrane, e aí só falando dos acessos livres. Eita, acordou, ó, quem chegou? E aí, eu vou só compartilhar aqui a tela rapidinho, só para o pessoal ver, né, esses acessos, né, como a gente pode ter acesso a esse tipo de material. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar a tela do que eu tenho aqui. Vocês estão conseguindo ver? Pronto. Né? Então, é da Cochrane, e aí vocês colocarem aqui, ó, como fazer uma revisão sistemática Cochrane. A gente tem aqui, né? Eu apertei no errado, peraí. Novamente, rapidinho. Aí, vocês têm aqui da JBI, né? Esse aqui é o da JBI. Aqui a gente tem os manuais, ó. Se quiserem dar uma olhada. Quando o pessoal estava falando sobre locais, aqui você pode achar outros materiais da JBI, da Cochrane, inclusive, ele traz alguns centros que também são afiliados hoje, né? A gente tem Rio de Janeiro, João Pessoa, tem na Amazônia, né? Então, são lugares que a gente dá para acessar tranquilamente, né? Então, tipo aquela questão, mas eu não sei como fazer uma revisão sistemática, mas eu não sei como fazer uma scope review, é muito difícil achar. Bem, os materiais estão disponíveis. De fato, alguns deles não estão na língua portuguesa, mas dá para a gente conseguir ler tranquilamente. Tá bom, pessoal? É possível sim, certo? Então, tá aí, se vocês quiserem dar uma olhada depois, né? Não é um domínio tão difícil até de decorar ou de aprender, então sugiro que vocês deem uma olhada, eles trazem muito bem, inclusive cada um deles, por exemplo, a estratégia Picos e a estratégia PCC, eles trazem bem descritozinho como é que, inclusive, exemplificam isso de forma bem clara, né? O que a gente colocou aqui. Era isso, Pétala. Só para mostrar mesmo a cobra morta. Muito bem, bem legal. E lembrar, eu vou adicionar uma quinta dica aqui, né? Quando vocês tiverem a ideia, né, eu tenho a ideia de fazer um estudo de revisão de literatura sobre o tema X.
Gente, o primeiro passo, antes de qualquer coisa, é você verificar se esse estudo já não existe, certo? Então, esses dois institutos, JBI e Cochrane, eles têm bases de dados em que eles publicam, inclusive, os protocolos. Então, a intenção de fazer a revisão já está publicada. Então, o primeiro passo que vocês têm que fazer é verificar se aquela revisão já foi feita e se ela não foi feita, se já tem um protocolo mostrando a intenção de alguém fazer, certo? Obviamente, se isso já está, né, intencionado ou já realizado, não tem para que eu fazer. Apesar que tem alguns critérios que, mesmo com a revisão já realizada, eu posso realizar ela novamente. A primeira coisa é com relação ao ano de publicação. Então, se essa revisão ela foi publicada há mais de 2 anos, eu posso verificar a necessidade de atualizar esses dados, porque se considera que em 2 anos se publica muita coisa, certo? Então, nesse caso, eu estaria respaldado, eu posso fazer. Se foi há menos de 2 anos, aí eu precisaria verificar se a minha revisão ela tem os mesmos minimontes, segue a mesma estratégia PCC ou adicionar alguma coisa nova, certo? Então, eu preciso verificar se aquilo que eu quero fazer já foi feito, certo? E se ele já foi feito, aí eu preciso me respaldar nesses critérios que tem nos manuais, certo? Não se preocupem, no manual tem tudo isso descrito, para eu verificar se é adequado eu fazer ou não, certo? Então, seria uma dica 5. A ideia, ela precisa ser, primeiro, pesquisada se alguém não teve essa mesma ideia que você, certo? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Colocação? Temos 2 bebês na sala, meu Deus. Só levantar a mão que eu libero o microfone. Ninguém? Tranquilo, então? Todo mundo sem dúvidas, sem curiosidades? Ok. Então, já que a gente não tem, né, nenhuma dúvida, nenhuma curiosidade sobre a temática, só antes da gente encerrar o nosso encontro de hoje, a gente resolveu acrescentar aqui uma última parte, que seria perguntar se alguém tem sugestão de tema que seria interessante a gente discutir em uma próxima discussão online, né? Porque a gente está colocando lá no nosso Instagram uma enquetezinha, né, para votar os temas. Mas se alguém aqui da sala tiver alguma sugestão que a gente possa acrescentar lá na nossa enquete, eu acho que seria interessante até para valorizar quem está por aqui nas nossas discussões. Alguém teria alguma sugestão de tema que gostaria de falar? Eu vou liberar o microfone de todo mundo, não sei se vocês estão com vergonha de falar. Poderiam colocar. Tá aparecendo a minha imagem aí? Alguém tem sugestão de temas aí pra gente? Só escuto tudo. Falar, Pétala? Pode. Eu levantei a mão. Eu sugiro a pesquisa em base de dados, que eu acho que é uma coisa que pode agregar a todas essas discussões que a gente fez ao longo desses últimos encontros. Certo, pesquisa em base de dados. Alguém mais? Os microfones estão liberados. Quem quiser falar, é só falar. Fale, Bia, qual é o tema que você sugere? Feliz aniversário, viu, Pétala? Obrigada. Tô parabéns hoje. Eu dou parabéns para ela. Oi. Ai, coisa linda, meu Deus. E aí, gente, E a mais única algum tema? Então, Por enquanto é isso. Né, que são aprovados artigos em periódicos de renome, que não são revisões sistemáticas, mas que têm o título de revisão sistemática, e a gente produziu um artigo da tese sendo um scoping review,
aí foi para a revisão em uma determinada revista. Enfim, a gente já tinha seguido, já tinha escolhido os artigos, já tinha discutido os resultados. E aí um dos revisores disse assim, troque por por determinadas palavras-chave que fica melhor. Só que ia mudar totalmente todo o critério metodológico que a gente tinha utilizado. Então, às vezes, os revisores também não sabem o que estão sugerindo. E o autor tenha muito cuidado, porque para garantir a publicação não vale a pena você não ser ético nos seus critérios, né? As sugestões que tinham sido dadas eram totalmente sem sentido, ia mudar tudo. E sobretudo assim, porque a Scoping Review, como ela é muito recente, né, tem muita gente que não conhece mesmo, né? Sim. Então, por vezes a gente recebe pareceres, né, de revistas que claramente são de revisores que não têm conhecimento. E aí cabe a gente também, né, compartilhar e falar, também não vamos aceitar toda modificação, né? E isso muda metodologicamente o nosso trabalho, certo? Então, tudo isso é muito novo. Por exemplo, o prisma da Scoping Review, ele data do ano passado, né? Então, como fazer uma boa estudo de revisão do Scoping Review, como colocar isso num artigo publicado ano passado. Então, é muito recente isso. Alguém mais, gente? Eu acho que o Lucas está querendo falar alguma coisa. Então, vamos fazer aquele ritual final de liberar as câmeras só para a gente tirar fotos para ir para as nossas redes sociais. E aí a gente fica Algumas pessoas também tá muito escuro a tela. Se pudessem virar em direção à luz. Ficou estranho. Em direção à Virar luz. em direção à luz. Ai, calma, gente, pelo amor de Deus. Não vamos para a luz. Não entre no siga a luz. Não siga a luz. tá com a câmera. Comigo? Giseuda. Giseuda tá sem... E Herta. Para mim não estão aparecendo nem Giseuda nem Herta. Herta apareceu. Essa tá com câmera. Giseuda, Tá. você escuta? Olha, Agatha, você quer vir? Deixa eu só perguntar, quem é o nome? Desculpa, eu tô fazendo a lista de frequência aqui. Aí eu tô esquecendo o nome de quem é a menina que tá aqui com o nome Lenovo AC. Isabelle, né? Só porque eu tô fazendo a lista de... Noah. Elizabeth. Então tá bom. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Tem. Vem aqui, apareceu. Estão escutando que eu estava sem áudio, sem escutar vocês. Desculpa. E nós estamos sem ver você. Ah, pronto, deu certo. Tá bom. Em fase de treinamento. Tá bom. Eu quero agradecer em nome do grupo da CASE e quero pedir, antes da foto tradicional, do padrão, cantar parabéns para a Pétala. Já cantou, É porque eu estava sem som e eu fiz, Você não estava fazer igual como o povo estava fazendo. Ai, que bonitinho. Obrigada. Os gatinhos. Dê um print aí. Ai, que bonitinho. Então vamos cantar parabéns de novo? Aí, quando tiver presencial, aí todo mundo vai assinar. Tá. Eu levo. Eu não escutei, não vi. Você não tinha chegado ainda, não. Parabéns, então, para a Pétala. Obrigada, gente. Tinha, não? Então vamos lá, vamos para a foto que os bebês estão querendo sair. Vem, Agatha. Então todo mundo sorrindo. Ok, gente, então, obrigada mais uma vez pela participação. A gente vai colocar, né, Agatha, vem ver Bia. Cadê a Agatha? A gente vai colocar Agatha, vem ver Bia. né, que a gente está filmando, a gente está disponibilizando lá no nosso Google Classroom. E mais uma vez a gente coloca que os encontros, eles não são apenas, né, para os membros do grupo. E doa. Quer convidar pessoas, pode ficar à vontade.
Então, na segunda-feira, a gente deve estar abrindo uma nova enquete para a gente votar no tema. A gente vai incluir a sugestão de Vilma. E aí, vocês ficam de olho lá no nosso Instagram e a gente Oi, na Bia. próxima semana, tá bem? E Luca. Tchau, gente. Tchau. Tchau.